Olá, muito boa noite para todo mundo. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo piado de um corujão assustado quando a luz do primeiro lampião alumiou o galpão da peonada, que em seguida saiu para o terreiro para fazer os derradeiros preparativos para a partida. E quando o sol brilhou na pradaria, anunciando o novo dia, a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV já estava longe da estrada, levando a boiada da Santa Luzia para vender na freguesia. E estando vencida esta jornada, foi feita então a convocação para a companheirada participar desta reunião novidadeira, que começa agora com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. O Ministério da Agricultura anunciou oficialmente esta semana como é que vai ser a jornada do novo plano ABC+, de agropecuária de baixo carbono, que vai ser posto em prática no país, começando agora e indo até o ano de 2030. A ideia é ampliar e dar continuidade do extraordinário trabalho que foi feito no Brasil entre 2011 e 2020, quando o governo brasileiro resolveu assumir, junto com a cadeia produtiva do nosso setor, essa luta de produzir com sustentabilidade como sendo o melhor caminho para garantir mais produtividade e lucratividade para as nossas propriedades. Pois a notícia é excelente para os companheiros e companheiras, fazendeiros e fazendeiras que estão lidando e pelejando sempre com a vista lá na frente, na intenção de reservar desde já um lugar na jardineira que vai levar a nossa atividade daqui para o rumo do futuro num trieiro seguro. Os números desta gigantesca empreitada que está sendo começada são de deixar todo mundo de queixo caído, aqui no nosso terreiro e lá no estrangeiro. Começando com a meta a ser alcançada, que é de evitar a entrada na atmosfera de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de carbono. Para isso, o plano vai incentivar o uso dessas tecnologias em mais 72 milhões 680 mil hectares, além da área que já está sendo atendida desde o começo dessa história, lá em 2010, né? Esse tanto de terra representa nada menos do que 2 vezes o tamanho do Reino Unido e vai ser dividido entre recuperação de pastagens degradadas, com 30 milhões de hectares, plantio direto, com 12 milhões e 600 mil hectares, integração lavoura, pecuária e floresta plantada, com 10 milhões e 100 mil hectares, além de pedaços menores para irrigação e uso de bioinsumos. Falando especificamente de pecuária de corte, o investimento vai ser forte no confinamento, para diminuir o tempo gasto para engordar o gado, sendo que a boiada a ser terminada neste sistema, no período considerado, vai ser aumentada para 5 milhões de cabeças. Pois isso tudo, o que a gente acabou de falar aqui, é só um pequeno aperitivo da grande quantidade de novidades que vão reforçar muito a importância do Plano ABC, que justificadamente ganhou a palavra mais no final do seu nome, né? Ele também vai ser a parte principal da apresentação do Brasil na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, em novembro. E uma das suas utilidades vai ser a de mostrar lá fora que, em vez de ser a razão do problema, a agropecuária brasileira agora está preparada e quer ser a solução que o mundo inteiro espera para resolver essa consumição. E enquanto a caboclada vai refazendo a afinação da viola de harmonia para não perder o tom da cantoria, a gente segue com a nossa falação e anuncia a apresentação das notícias do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, com escoamento lento no mercado interno, a cotação do boi gordo cedeu 4,1% comparada ao preço médio no mês passado. Acompanhando a tendência, os preços no mercado de reposição caíram 1,8% no comparativo mensal, considerando todas as categorias de machos anelorados monitorados. A queda foi puxada principalmente pelo garrote, que recuou 2,2%. Devido à maior retração no mercado do boi gordo em relação à reposição, o poder de compra do recriador e invernista teve uma piora, em média, de 2,4% frente ao mês anterior. O pior cenário de troca foi para o bezerro de ano, que caiu 3,3%. Com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,86 bezerro de ano em setembro. Atualmente, compra-se 1,80.
Sem um mercado firme para o boi gordo, enquanto a exportação de carne bovina para a China não é retomada, a relação de troca poderá piorar ainda mais para o recriador e invernista em curto prazo. Seguindo o nosso roteiro costumeiro, que de todos já é conhecido, o serviço com mestiço agora será brevemente interrompido, mas para a gente voltar não vai demorar mais do que 3 minutos e um tiquinho. Aguarde. Com o fechamento da porteira da China para nossa carne bovina, completando 46 dias nesta quarta-feira, e com o mercado caseiro padecendo de febre paradeira por motivo de falta de dinheiro do trabalhador brasileiro, a nossa praça boiadeira continua largada e despinguelada na descida da ribanceira. Pois então, tendo a precisão de esclarecer direito a situação e de fornecer informação de qualidade a respeito do rumo que o carretão vai seguir no eito, a gente pediu novamente a ajuda preciosa da zootecnista Tainá Drogovic, analista da Scott Consultoria, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Boa noite, Tainá. É sempre uma grande alegria para a gente ter a sua presença virtual aqui no programa. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sidney. Boa noite a todos e eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito bom. Tainá, o Brasil inteiro continua perguntando e querendo saber quando é que a China vai autorizar a retomada das nossas exportações de carne, hein? Esse é o grande ponto de interrogação no momento agora, né, Sidney? O que nós sabemos aí é que por parte sanitária, a parte toda burocrática do Brasil está ok, mas seguimos aí aguardando um pronunciamento do governo chinês para o retorno das importações. Mas por hora ainda continuamos aí com esse silêncio assustador, podemos dizer assim, não é, Sidney? Assustador é a palavra, né, Tainá? Exatamente. Pois é. A China agora não está precisando mais da nossa carne bovina para abastecer o seu mercado, hein, Tainá? Não necessariamente ela não esteja mais precisando, mas digamos aí que ela não está num momento aí tão propício, assim, que a oferta dela está um pouco mais estabelecida. Para a gente ter uma ideia, de janeiro a setembro desse ano, Sidney, a China importou 20% de carne bovina a mais, comparada aí ao mesmo período de 2020. Então, além dessa ponderação, dele estar mais abastecido para carne bovina, carne suína lá está bem barata. Outra ponderação também importante é que no mês anterior, agora em setembro, o Brasil teve recorde de exportação de carne suína. E, além disso, podemos destacar aí o último relatório da USDA, que aponta que para o ano que vem, Sidney, a China vai importar em torno de 8% mais de carne bovina comparada a esse ano. Então, é um ponto positivo. Contrapartida, do lado do Brasil, nós também temos o relatório apontando para um aumento de 3% das exportações brasileiras. Então, é um ponto positivo. Apesar aí desse cenário mais turbulento que nós temos acompanhado nos últimos dias, o cenário é positivo para o próximo ano. Agora, com o fechamento da porteira da China, né, Tainá, como é que está hoje o preço da carne brasileira no mercado internacional? Bom, Sidney, o preço médio caiu, né? Sabemos que a China é um grande comprador aí dos cortes dianteiros, então podemos dizer que esse corte ficou um pouco mais largado e acabou puxando para baixo o preço médio da carcaça. Agora, essa desvalorização da carne brasileira pode ajudar a aumentar as exportações para outros países e pode ajudar também a diminuir nossa dependência da China no mercado internacional, Tainá? Sidney, essa desvalorização ela pode criar uma competitividade entre os países que acabam pagando menos, né? Mas claro que ela não vai tirar a importância e o peso que a China tem sido aí para a gente nos últimos tempos. Agora, recentemente, o Brasil tem direcionado a nossa carne para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, para o Egito, para o Chile. Mas com certeza não tira aí o peso que a China, que sabemos que a China representava até o momento 59% das exportações brasileiras, mas que por hora a gente pode tentar mais para esses mercados que acabam pagando menos. De fato, é complicado, né? Agora, Tainá, para a gente não perder a conta do caso que foi acontecido até agora, de que tamanho foi o tombo no preço do boi gordo desde a suspensão da exportação para a China? Sidney, só em São Paulo o tombo foi em torno de R$ 42,50 desde a data da suspensão. Então, desde o dia 4 de setembro até a presente data, hoje nós estamos no dia 20 de outubro, né? Em São Paulo caiu R$ 42,50, mas vamos destacar aí outras praças que acabaram se destacando um pouco mais, como por exemplo o Triângulo Mineiro, teve uma queda de R$ 53,50, Sidney, e o sul de Goiás com uma queda de R$ 48,50 também no mesmo período.
É um tombo bem grande. Dói só de pensar, né, Tainá? Agora, olhando aqui para o nosso mercado caseiro, como é que está hoje a demanda por carne aqui no nosso mercado? Cid, nós estamos aí na segunda quinzena do mês, como nós sabemos que é sazonalmente um consumo mais frio, né, mais lento de carne bovina, com afastamento aí do pagamento dos salários. Mas assim, nós já vimos acompanhando esse cenário mais comedido, mais lento já há algum tempo. A gente tem umas expectativas positivas aí para o final do ano, mas por hora o mercado interno está bem patinando, Sidney. Tá certo. Bom, desviando um pouco do nosso roteiro costumeiro de todo dia, né, que já é conhecido dos companheiros, a gente vai fazer agora um intervalo ligeiro e retoma a função dentro de instantes para dar continuação nessa nossa prosa com a zootecnista Tainá Drogovic, analista de mercado da Scott Consultoria. Aguarde. Estamos de volta e sem mais enleios nem devorteios, a gente pega de novo na prosa com a zootecnista Tainá Drogovic, analista da Scott Consultoria. Ô, Tainá, como é que o pecuarista que tem gado confinado está fazendo para enfrentar a situação atual do mercado, hein? Sidney, o que a gente já tem acompanhado é os confinamentos soltando, né? Eles tentaram segurar, já tem confinamentos aí com gado há mais de 150 dias, então não fecha a conta e o pecuarista está acabando soltando aí os animais para não sofrer o maior prejuízo, já que a expectativa ainda é de preços frouxos aí no curto e médio prazo. Para complicar também a situação do pecuarista confinador, tem o custo de produção que subiu barbaridade, né, Tainá? Um dia mais de ração hoje faz muita diferença, né? Faz toda a diferença e, além disso, podemos ponderar as chuvas, né, Sidney, que já tem aí, está ocorrendo aí na maior parte do Brasil, que também agrava aí os confinamentos, né, e acaba impulsionando aí a maior oferta de animais. Então, a gente tem observado o preço caindo mais nos animais nos estados confinadores em função da maior oferta que nós temos acompanhado nos últimos dias. Sim. Ô, Tainá, por que o preço da carne não caiu no mesmo tanto que o preço do boi? Sidney, a partir do momento que houve essa suspensão da carne bovina para a China, os frigoríficos que atendem ao mercado interno traçaram uma estratégia. Eles acabaram diminuindo a quantidade de animais abatidos e tem alguns frigoríficos dando férias coletivas ou alternando aí os dias de abate. Então, essa maior ociosidade acabou aí dando uma ajustada no mercado aqui interno. Tainá, como é que a situação atual do boi gordo está influenciando a negociação do gado de reposição? Tá travando, Sidney. O que a gente tem acompanhado aí já tem quase 40 dias, o mercado bem travado lá no mercado de reposição. Os recriadores aí receosos, né, quanto ao mercado do boi gordo e também sem estímulo, né, com o mercado do boi gordo caindo, eles acabam assim ficando um pouco um pé para trás, né, como é que vai recriar, como é que vai ser esse mercado daqui para frente. Mas também nas últimas semanas, aí no comparativo semanal, houve uma queda pontual aí de 0,8% na média de todas as categorias. Quando eu falo isso, considero os machos e fêmeas anelorados de todos os estados pesquisados aqui pela Scott Consultoria. E essas quedas são mais puxadas pelos machos, né, em função da maior, apesar de pontuais, a maior negociação tem sido pelos machos, né, pelas categorias mais zeradas. Do lado da fêmea, o mercado está mais frio por hora. Mas vamos aguardar aí com a chuva, em torno de 30 dias essas chuvas devem estar voltando e devem aí dar um ritmo maior para o mercado de reposição. Pois é isso que eu ia te perguntar agora, né, Tainá? Quer dizer, que a gente está na entrada aí do período chuvoso, né? Seria para o pecuarista estar aí se preparando para fazer a reposição na fazenda, né? Exatamente. Por hora, ele está um pouco receoso aí, acompanhando aí o ritmo do mercado do boi gordo, mas a tendência aí para o médio prazo é que essa chuva maior, a capacidade de suporte das pastagens aumentando, estimule a compra de animais para reposição, Sidney. Ô, Tainá, dá para acreditar numa recuperação do preço do boi e da demanda por carne daqui para o final do ano? Sidney, nós não acreditamos em uma recuperação muito estupenda para o final do ano. O que a gente acredita é que, como todo final de ano, com o recebimento do 13º salário, aquelas contratações temporárias acabam aí melhorando a economia no final de ano e aumentando o consumo de carne. Então, a expectativa para o final de ano sempre é positiva. E a outra ponderação foi o que eu falei anteriormente, né, que por mais que o nosso cenário esteja bem turbulento agora no final de ano, ainda meio turvo, né, os pecuaristas ainda não sabem o que vai acontecer, mas é importante pontuar que, apesar disso tudo, a expectativa ainda é positiva para o próximo ano. Ô, Tainá, o preço do milho vai continuar caindo? Sidney, em função de alguns fatores, a tendência é que o preço do cereal ainda continue mais frouxo no mercado interno. Entre esses motivos, a gente pode citar
né, a conclusão da colheita do milho de segunda safra e, consequentemente, a maior oferta do cereal aqui no mercado interno, a maior mobilidade dos vendedores na negociação. Também podemos citar a isenção do PIS com FIS da importação do cereal e também do avanço da colheita do milho dos Estados Unidos, que podem pressionar o preço do cereal no mercado internacional. Então, diante de todos esses fatores, a tendência ainda para o milho é de preços mais frouxos. Ô, Tainá, a gente teve uma safra do boi gordo, né, a safra passada, uma safra muito apertada, de oferta muito apertada, por conta aí da dificuldade de comprar bezerro, de comprar boi magro, que a gente viu aí ao longo desse ano que a gente está quase no fim, né? E para a próxima safra, como é que vai ser a oferta? Como é que vai ser a intensidade dessa próxima safra da pecuária? Sidney, em função da retenção de fêmeas, esse movimento que nós temos acompanhando aí finalzinho de 2018, 2019, 2020, toda essa produção de bezerradas aí devem chegar com maior intensidade a partir do ano que vem. Então, a tendência é que aumente a oferta. Os pecuaristas andam falando que tem uma oferta aí para atender nos próximos 2 anos. Essa produção que foi toda feita aí nos últimos 3 anos em função da retenção de fêmeas. Então, a tendência é que aumente a oferta, sim, de bovinos, mas, por outro lado, temos aí também a exportação aumentando, a expectativa de uma economia melhor também para o próximo ano, e com recuperação da economia no geral, em função do comércio em si, voltando aos poucos, né, após essa turbulência que a gente passou do Covid. Então, a expectativa é positiva para o próximo ano e essa carne aí tem que estar no limite aí para atender o pessoal. Vamos esperar, né? Vamos torcer também para que o trabalhador também possa ter mais acesso a esse produto tão nobre, tão importante na nossa alimentação. Tainá, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, mandar um abração para você e para toda a turma boa da Scott aí e até uma próxima vez. Obrigada, Sidney, obrigada a todos e vamos continuar acompanhando esse mercado que está bem volátil. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite, Tainá. Esta paineira no alto da estrada é ponto de parada dos boiadeiros e aqui é o lugar escolhido para a comitiva fazer um descanso ligeiro. E quando a lida for retomada, a gente vai passar na peneira as notícias acontecidas no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com os embarques para o estrangeiro esmagrecendo e o consumidor brasileiro desaparecendo, na nossa Praça Boiadeira o carretão está desembestado na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Com um olho no relógio e outro na estrada, a gente segue com a empreitada, entrando já sem mais arrodeios nem devorteios no assunto da negociação do boi gordo e da sua cotação no mercado. Com o mês entrado no seu derradeiro terço, o setor pecuário inteiro, juntando na mesma barca o dono do frigorífico e o fazendeiro, está cada vez mais agoniado por causa da desfaçatez do governo da China, que continua segurando fechada a porteira do seu mercado para a entrada da carne bovina brasileira. 46 dias depois da suspensão da exportação, o que era para ser uma questão de solução ligeira virou uma gravíssima ameaça para toda a nossa cadeia produtiva, que está padecendo de grande consumição, vendo a Câmara Fria abarrotada de mercadoria e o prejuízo crescendo assustadoramente dia após dia. O que aumenta ainda mais a agonia de todo mundo que ganha vida nessa lida de criar, engordar, comprar e abater boiada é o silêncio desaforante do governo lá do gigante do Oriente Distante, que até agora não deu a mínima satisfação nem a mais breve informação a respeito do motivo deste seu procedimento. É lógico que as autoridades chinesas têm perfeito conhecimento de que os casos de falsa vaca louca não representam nenhum risco para a saúde do rebanho nem para a população. E isso está deixando evidente que não é esta a razão para continuar com a proibição. Mas a questão é que, mesmo sendo claramente injusta a situação, não tem nada que possa fazer a China mudar o seu comportamento. E a única certeza que a gente tem para hoje é de que o companheiro fazendeiro brasileiro deve se preparar porque o seu sofrimento vai continuar. E por ter a obrigação de não falar a verdade só pela metade, fique ainda o amigo pecuarista devidamente informado de que esta ventania baixista que está derrubando a cotação da arroba deve continuar nos próximos dias, por conta aí do esmagrecimento da demanda aqui no nosso próprio terreiro.
Conforme o roteiro costumeiro seguido pelo mercado caseiro toda vez que o mês avança na sua metade derradeira, o consumidor brasileiro agora está vasqueiro e sumido, e a explicação é a falta de dinheiro, porque o salário nunca alcança esta parte do calendário. O resultado é que o açougueiro vai continuar padecendo de solidão dentro do seu estabelecimento, porque o trabalhador só vai mudar o seu comportamento quando o patrão fizer o próximo pagamento. E daqui até chegar esta hora ainda tem um bom pedaço de chão para o carretão vencer no estradão, né? No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e em todas essas praças o preço caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi voltou para R$ 263 a prazo e livre do fundo rural. Em Paragominas, no Pará, o macho desceu para R$ 261. No sul do Goiás, os preços novos são R$ 249 pelo boi e R$ 238,50 pela vaca. No oeste do Maranhão, o macho está saindo por R$ 268. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi piorou para R$ 271 e a vaca para R$ 261. Em Dourados, o macho foi derrubado para 270 redondos e a fêmea para 263. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi já não vale mais do que R$ 253. No sudeste do estado, o macho descambou para R$ 254 e a fêmea para R$ 246,50. No sul da Bahia, o boi vale só R$ 273 e a vaca R$ 270 redondos. No Rio de Janeiro, o macho destrambelhou para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 273. No Espírito Santo, o preço máximo oferecido pelo boi é R$ 281,50 e pela vaca R$ 276. E no Acre, quem vendeu gado agora pegou pelo macho R$ 272 e pela fêmea R$ 259. Falando sempre em negócio a prazo e livre da contribuição previdenciária. Com o berranteiro indo primeiro, chamando a boiada pantaneira, a comitiva varou o chão do sertão, descendo ladeira, vencendo ribanceira, rebatendo as trapeiras da vida e levando em frente a nossa bandeira, entoada segura na hora presente e na direção das lidas futuras. E nessa toada eu fui andando por muitos anos, achando que estava engambelando o tempo. Até que um dia um vento me bateu assim de atravessado, e aí eu fui obrigado a desamontar e aceitar que, para mim, a estrada tinha chegado ao fim. E foi juntando o nosso gosto de fazer poesia e a precisão de pelejar todo dia na preservação da legítima cultura do sertão brasileiro que nasceu o meu mais novo livro, batizado de Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que já está à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Quem quiser saber como fazer para adquirir um exemplar, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou ainda me procurar lá no Facebook, onde eu uso o meu nome mesmo, né? E com essa despedida versejada, a gente anuncia que a empreitada está terminada e a comitiva está de saída. Mas antes da partida, a volta do Terra Viva DBO na TV já fica prometida para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.